ao Radar DN Brasil dessa sexta-feira, 20 de fevereiro, reta final do mês que marca a estreia do nosso programa. Mais uma vez, muito obrigada a todos que têm nos acompanhado, obrigada pela companhia e pelo feedback que tem dado para a gente. A equipe do DN Brasil está super feliz com esse contato e com essa recepção calorosa que o nosso Radar tem tido por parte dos leitores e leitoras do nosso site, também os seguidores das nossas redes sociais. A edição de hoje do Radar começa com a repercussão de um caso lamentável que aconteceu aqui em Lisboa essa semana. O caso de racismo denunciado pelo Vinícius Júnior, jogador brasileiro, durante a partida do Real Madrid, que é o time do Vini Júnior, contra o Benfica, no Estádio da Luz, aqui em Lisboa. Uma repercussão internacional desse caso, mais um caso de racismo denunciado pelo Vini Júnior, que já tem aí os seus desdobramentos oficiais acontecendo. A UEFA abriu uma investigação e autoridades aqui em Portugal também. A gente vai falar já sobre isso, mas antes o Nuno Tibiriçá, o nosso colega jornalista aqui da equipe do DN Brasil, vai trazer para a gente um resumão dessa história e também a atualização. O que tem nesse momento de reações e de investigação relacionado a esse caso. Oi, Nuno. Oi, Carol. Olá também para você que nos ouve ou nos assiste aqui no Radar DN Brasil dessa semana. Pois é, nesses últimos dias, o que era para ser um jogão de futebol entre Real Madrid e Benfica, Benfica e Real Madrid pela Liga dos Campeões aqui no Estádio da Luz em Lisboa, lamentavelmente acabou ficando marcado por muito mais outras questões que não futebol, que é o que a gente queria falar, bola rolando, gols e celebrações. Isso porque Vini Júnior, o nosso Vini, brasileiro atacante da seleção, mais uma vez alegou ter sido alvo de racismo dentro do campo, algo que ele está tão, infelizmente, acostumado a ouvir nos seus tempos em Espanha e agora alega ter acontecido aqui também em Portugal. O caso aconteceu aos 50 minutos de jogo, 5 minutos do segundo tempo, quando o Vini abriu o placar para o Real, fez um golaço e ele, que estava sendo vaiado desde o começo do jogo, como costuma acontecer pelos gramados por onde desfila toda a sua habilidade, na hora que fez o gol foi ali na bandeirinha de escanteio, fez a sua dancinha e mostrou a camisa para a torcida benfiquista num ato muito normal entre jogadores. Inclusive, lembro aqui de Messi, de Cristiano Ronaldo, alguns dos principais expoentes do futebol mundial que já fizeram esse tipo de provocação, algo que faz parte do show. O que não faz parte do show é o que Vini alega ter ouvido depois do atacante do Benfica, o Gianluca Prestiani, o argentino de 21 anos de idade, que envolveu-se numa polêmica com o Vini, após o Vini fazer a tal celebração que comentei. O Prestiani e o Vini começaram a entrar numa discussão e posteriormente o Prestiani tapa a boca com a camisa, profana algumas palavras que até agora não sabemos o que é que foi, mas que o Vini diz ter sido a palavra mono, significado de macaco em espanhol. O Vini na hora foi falar com o árbitro, o François Letessier, que então ativou o protocolo antirracismo. A partida ficou paralisada por 10 minutos para ver se resolvia, se havia alguma prova naquele momento de que houve ou não injúria racial. Não comprovada a injúria, o jogo voltou a rolar e, claro, Vini foi extremamente perseguido pela torcida benfiquista pelo restante do jogo e Prestiani ovacionado pelos benfiquistas. Pós-jogo foi quando a coisa ficou realmente quente. Kylian Mbappé, astro também e companheiro de ataque do Vini no Real Madrid, disse à TNT Sports do Brasil que ouviu o Prestiani dizer a palavra mono 5 vezes. Mbappé foi além e ainda pediu que a UEFA tome providências em que o argentino não atue mais na Liga dos Campeões. O Mbappé falou, ele não merece jogar a Champions, essa aqui é a principal competição dos clubes da Europa. Por outro lado, Mourinho, treinador do Benfica, saiu em defesa do seu jogador. Disse que até agora é a palavra de um contra o outro. O Vini diz ter ouvido mono e Prestiani diz ter dito outra coisa. Portanto, Mourinho pede que não crucifiquem Prestiani e ainda falou que o Vini não tinha nada que comemorar com a torcida do Benfica, que deveria comemorar como comemorava Eusébio, Pelé, entre outros, e que na verdade ele alegou, ou pelo menos insinuou, que o Vini é um provocador, dizendo que é algo que acontece em diversos estádios do mundo e sempre com o mesmo. Ele ainda falou que o Vini acabou com o jogo, não de uma forma positiva, e sim com a sua provocação. Quem também saiu em defesa do Vini Júnior foi o Luizão, antigo zagueiro do Benfica, ídolo encarnado,
que já também condenou a atitude de Prestiani, acreditando no Vini Júnior e também no Mbappé. O Arbeloa, técnico do Real Madrid, foi outro que também saiu em defesa do seu atacante, dizendo: eu jamais duvidaria de Vini Júnior. Comprovado ou não, afinal vai ser muito difícil para a gente saber exatamente o que disse o Prestiani, afinal ele tapa a camisa, inclusive o Vini questionou essa atitude em post nas suas redes sociais, falando que os racistas são covardes e que por isso tem que tapar a boca para falar o que pensam. Fato é que agora, Carol e todo mundo que nos ouve e nos assiste, a UEFA abriu um processo disciplinar para saber o que de fato aconteceu. E vamos aguardar então os próximos capítulos. Isso já está então no inquérito pela maior entidade europeia do futebol, que nomeou um inspetor de ética e disciplina para investigar esses acontecidos. O Benfica se disponibilizou para ajudar também nas investigações, mas por hora segue intransigente na defesa do seu atacante, o Prestiani, que segundo o Benfica não é culpado. Vamos aguardar os próximos capítulos para que isso seja esclarecido, e lembrando que em muitos lugares do mundo o racismo, além de ser algo deprimente, é também crime. Tchau, tchau, Carol, a todos, até a próxima, obrigado. É isso, Nuno. Obrigada pela participação. Bom, a imagem que a gente viu aí enquanto o Nuno falava da dancinha do momento da comemoração do gol do Vinícius Júnior, ela foi feita por um brasileiro que mora aqui em Lisboa. Ele estava acompanhando o jogo, estava na plateia junto com a torcida do Benfica e ele conseguiu fazer alguns registros do momento do jogo, inclusive do momento do gol, da comemoração e também do comportamento da torcida durante boa parte dessa partida. E é claro que ficou tudo muito mais intenso depois que o Vinícius Júnior fez o gol e fez a sua comemoração. Quem fez essas imagens foi o Felipe Tueller, ele é fotógrafo e videomaker, e o Felipe conta agora pra gente o que foi que ele viu e ouviu enquanto estava lá assistindo ao jogo e, claro, depois do momento em que o Vini faz o gol, faz a sua comemoração e aí toda aquela confusão começa a acontecer. Oi, Felipe. Olá, Caroline. Boa tarde. Meu nome é Felipe Tueller, sou fotógrafo aqui em Lisboa. Primeira vez que eu fui ao estádio assistir um jogo aqui em Portugal. E eu tava com a expectativa alta, para assistir o jogo, porque meu sonho era assistir um jogo de Champions League. Tava com a camisa do São Paulo, um time brasileiro, e ninguém me tratou mal, muito pelo contrário. Me receberam muito bem, as pessoas ao meu redor. E até o momento do gol, ele fez aquela dancinha no cantinho do escanteio, o sim foi inflamando, as pessoas começaram a ficar irritadas pela pausa. Mas pelo que eu pude perceber ali, as pessoas começaram a se irritar pela demora e pela certa catimba, posso dizer assim. Eles estavam chegando de tudo com ter nome, assim, até um certo ponto que eles começaram a fazer sons de macaco, e aquilo começou a aumentar, chamando de macaco, chamando de preto. Até um vídeo que eu postei agora no Instagram, dá pra ver as pessoas chamando ele de preto, de macaco, de burro. A minha ideia não era registrar esse tipo de imagem, era mais filmar os lances e ter guardado aquilo pra mim, né? Eu não tive como ter algum tipo de atitude, porque tava uma coisa meio generalizada ao redor, as pessoas estavam gritando, e eu olhava assim para as pessoas, e as pessoas olharam para mim de volta com um tom de tipo assim, eu senti que elas estavam incomodadas, eu olhando de volta para elas nos atos racistas, assim, sabe? Cheguei a perguntar para um torcedor ao lado por que ele tava falando isso, né? O que tem a ver a cor da pele? Isso não tem nada a ver. Ele falou, é a única coisa que ofende o Vinícius, porque ele xingou de tudo quanto é nome, e ele continua, só que ele sabe que se tocar na ferida, aquilo poderia, de certa forma, atrapalhar a performance do jogador. Ele falou, eu sei que você é preto, eu sei que você é brasileiro, mas isso não pode contra o Benfica, porque o Benfica é um time grande, o Benfica é isso. Eu falo, isso não tem nada a ver. Isso é crime, isso é uma coisa errada. E o estádio falar macaco, e alguns torcedores estavam falando em cima do canto macaco palhaço.
Então eles falavam macaco, 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 outros falavam palhaço em cima do macaco. Eles estavam tentando maquiar isso, né, tipo, para não parecer macaco, falar palhaço em cima do canto macaco. Mas aí algumas pessoas falaram que não tinha muito essas coisas de atos racistas, só que ao meu redor e todo o estádio dava para perceber que existia cantos e ofensas racistas direto ao Vinícius Júnior. Do meu lado tinha um rapaz que estava muito exaltado e falando muito na pauta racial, né? Negro, macaco, burro, todo nesses sentidos racistas, digamos assim. Ao final do jogo teve algumas pessoas que me viram e falaram que não eram todos os portugueses que eram assim, me pediram desculpas. Eu saí do estádio com um sentimento ruim, assim, ao ver tudo aquilo. Não me pareceu uma atitude boa e eu tava mexido um pouco com aquilo tudo. E as pessoas jogando objetos nele também. Eu acredito que as autoridades deviam ter tomado atitudes, o próprio estádio devia ter anúncios contra o racismo, algum tipo de incentivo contra esse ato, mas eu não cheguei a ver no telão, não tinha nenhum tipo de atitude contra os gritos racistas ou algo do tipo. Também estava de uma forma modesta, eu só estava registrando ali de uma forma discreta, mas eu não pude deixar de documentar isso no vídeo e pronto, passar à frente o que eu vi na minha perspectiva. Obrigada, Felipe, por ter trazido para a gente aí o seu ponto de vista, o seu comentário. É importante a gente ressaltar o seguinte: a Autoridade para Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que é um órgão oficial do governo de Portugal, também abriu uma investigação para apurar esse caso, não só para avaliar se o jogador do Benfica cometeu realmente algum ato de racismo, mas também para apurar a conduta da torcida do Benfica. Uma nota oficial da autoridade fala que vão ser analisados os registros dos árbitros dessa partida e também imagens para apurar que tipo de comportamento aconteceu naquele dia e naquele momento. Comportamento que os vídeos feitos pelo Felipe também mostram, né? Dão um exemplo para a gente do que é que foi. Do lado do governo brasileiro, o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério do Esporte também se manifestaram, lamentando esse fato, não é? Lamentando esse acontecimento e mostrando aí a sua solidariedade também ao Vinícius Júnior e manifestando o repúdio, não é? Contra atos de racismo. E vale lembrar também de uma coisa: o Nuno Tibiriçá, o nosso colega, no final do comentário dele, disse que racismo é crime em alguns países. Não é o caso aqui em Portugal, não como um crime autônomo. Mas existe uma movimentação, uma mobilização de entidades e associações que quer mudar essa realidade. Nesse momento, existe uma petição pública recolhendo assinaturas para que uma proposta de alteração à lei possa criminalizar atos e prática de racismo. Essa petição ela está com seu momento de recolha de assinaturas em aberto. E uma das entidades envolvidas nessa mobilização é a Casa do Brasil de Lisboa. A presidente da casa, a cientista política Ana Paula Costa, fala para a gente agora um pouquinho de como é que isso vai avançar e de, claro, quem tiver interesse, como é que pode assinar também essa petição. Oi, Ana. Oi, pessoal. O GAC, Grupo de Ação Conjunta, que reúne várias associações e coletivos, criou uma iniciativa cidadã para que todos os atos racistas em Portugal sejam considerados crime. Infelizmente, hoje, a nossa legislação não tipifica todos os atos racistas como crime e também limita bastante os meios de prova. Então, essa petição é para que o Código Penal seja alterado e nós precisamos reunir assinaturas. Ela foi entregue ano passado no Parlamento, só que algumas pessoas não assinaram o nome completo. Então, teve um déficit aqui de cerca de 7.000 assinaturas e agora voltou para a recolha. Então, todas as pessoas portuguesas ou pessoas com nacionalidade portuguesa e pessoas brasileiras com o Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos, tem que ter bastante atenção, não é só o de direitos civis, tem que ser o Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos, podem assinar essa petição para que o racismo seja considerado crime em Portugal e nós tenhamos uma legislação que de fato combata e puna esses atos. Esse é o meu recado para vocês, muito obrigado. E para quem quiser conhecer mais o trabalho do GAC, tem o site, Grupo de Ação Conjunta, que é o GAC, e também o Instagram, é só procurar. Obrigada, Ana, pelas informações. Lembrando também que no site do DN Brasil você encontra os links diretos para a petição e mais informações relacionadas a esse tema.
Vamos falar agora de trabalho na Europa. Na verdade, a gente vai agora ter um momento de explicar direitinho muitos comentários que têm saído por aí com relação à possibilidade de um cidadão estrangeiro residente em algum país da União Europeia, como Portugal, por exemplo, conseguir trabalhar livremente, sem burocracia, em algum outro Estado-membro do bloco. A Amanda Lima, editora do DN Brasil, traz agora essa informação para a gente porque tem fake news circulando aí com relação a uma diretiva específica da União Europeia que vai passar a valer a partir de maio. Não é isso, Amanda? Bom dia, bem-vinda ao Radar DN Brasil. Olá, Carol, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Radar DN Brasil. O tema que destacamos hoje foi notícia ontem aqui no DN Brasil e diz respeito à famosa Diretiva 1233 da União Europeia. Eu confesso que eu fiquei muitas horas lendo sobre essa diretiva. E o grande segredo aqui está em comparar a diretiva atual pela nova diretiva que vai entrar em vigor no dia 21. E o que eu descobri em horas e horas de leitura e comparação é que, na verdade, as diretivas elas não são tão diferentes assim. E aquilo que se fala da criação de uma autorização de residência única para os vários Estados-membros não consta nesse texto, não consta na diretiva. Também não consta na diretiva em nenhuma parte dela que você vai poder estar em um país e pedir autorização de residência para outro através dessa diretiva. Porque, na verdade, isso já existe. Qualquer pessoa, por exemplo, que mora aqui em Portugal, se ela conseguir um contrato de trabalho ou uma promessa de trabalho, ela pode pedir um visto para a Espanha, ou pode pedir um visto para a Itália, ou para qualquer outro país, mesmo estando aqui em Portugal. A diferença é que ela vai pedir daqui e não do Brasil, com a sua autorização de residência aqui. Ou seja, esse mecanismo já existe. Agora, essa nova diretiva, ela não traz nenhuma novidade nesse sentido. E eu fui investigar, e aqui vou ler, até para mostrar certinho para vocês, o cerne da confusão. Por que eu acho que isso criou tanta desinformação sobre isso? Algumas deliberadas e outras não. A confusão pode ter surgido do termo autorização única de residência e trabalho na União Europeia. Mas o termo único, ele vem da frase em inglês single permit, que significa autorização única, numa tradução assim bem livre. E a palavra única, ela se refere ao ordenamento jurídico, não ao território da União Europeia. Eu acho que aí que se criou um pouco dessa confusão. E a outra confusão pode residir no item número 10 da apresentação dessa diretiva. Nessa nova redação, consta que os países, abre aspas, devem considerar e examinar os pedidos de autorização única, quer o nacional de um país terceiro resida fora do território do Estado-membro para o qual pretende ser admitido, quer o nacional de um país terceiro já resida no território desse Estado-membro. Na versão anterior da diretiva, que será substituída, diz o seguinte, abre aspas, os Estados-membros devem decidir se o pedido de autorização única deve ser feito no Estado-membro de destino ou a partir de um país terceiro. Ou seja, não há nenhuma menção no texto a outro Estado-membro. O que o novo texto faz é deixar explícito que o país não pode ignorar os pedidos de autorização de residência de uma pessoa que já está no próprio território, coisa que já existe aqui em Portugal. Mas afinal, o que é que muda? Vai mudar alguma coisa? Sim, vai mudar algumas coisas, mas não em relação a você pedir uma autorização de residência por outro mecanismo para outro Estado-membro da União Europeia. Uma delas é, por exemplo, clarificar os direitos dos trabalhadores, ela traz mais segurança jurídica e deixa explícito que os trabalhadores estrangeiros que moram no Estado-membro têm alguns direitos. Também introduz a monitorização, avaliação, inspeção e sanções, em que os Estados-membros devem adotar medidas para prevenir abusos, por exemplo, abusos trabalhistas, e também fixa em 90 dias o prazo da decisão de autorização de residência. Na diretiva anterior, dizia que deveria ser, abre aspas, o mais rápido possível em até 4 meses. Isso abriu uma margem para que cada país tivesse, digamos, uma regra, um prazo diferente. No caso aqui de Portugal, isso não muda porque já é 90 dias, já está na lei de Portugal, na lei dos estrangeiros, que um pedido de autorização de residência deve ser definido em até 90 dias. O que nós sabemos é que Portugal nem sempre respeita esses 90 dias. Então essa lei ela vem uniformizar algumas regras, ela vem trazer mais proteção a nós trabalhadores e imigrantes, mas em nenhum momento ela cria um novo tipo de residência. No site do DN Brasil eu deixei os links, não só tem ali o nosso texto explicando tudo, explicando exatamente palavra por palavra, mas também tem os links das duas diretivas para quem talvez não acredite aqui no que a gente está falando, pode comparar uma com a outra e confirmar exatamente aquilo que eu estou falando.
É importante esse tipo de esclarecimento para que as pessoas não caem em fake news, ainda mais numa informação tão séria. Porque realmente há pessoas que já estão quase de malas prontas achando que dia 21 de maio vão poder sair daqui com a sua autorização de Portugal e trabalhar em outro país. E não é bem assim. É isso, Amanda. É sempre muito importante estar atento realmente a todas as informações e saber interpretar, não é, esses documentos que às vezes parecem um pouquinho difíceis, mas é ter atenção e saber qual é a fonte da informação que você está recebendo para não ter o risco aí de cair numa furada, né? Obrigada pela participação no programa de hoje. Bom, e falando em morar fora, em trabalhar fora, agora a dica é um lembrete. Está acabando o mês de fevereiro e se você deixou o Brasil no ano passado, tem até o final desse mês para fazer a sua declaração de saída definitiva junto à Receita Federal. Aquele documento em que os cidadãos brasileiros que vão para outro país, Portugal e outros, por exemplo, têm que apresentar junto à Receita para prestar conta aí de onde é que está sendo feita a sua recolha de impostos, a sua tributação. Quem vai tirar todas as dúvidas para a gente agora e explicar direitinho é o advogado André Lima. Quando você é residente fiscal em um país, você tem que informar o país, na declaração de imposto de renda, todo o rendimento que você teve, e não só nesse país, é um rendimento global, tudo que você ganhou em qualquer parte do mundo, seja nos Estados Unidos, como YouTube, ou em Portugal, que é o caso. E essa declaração ela deve ser feita no Brasil, mas a partir do momento que você faz a saída fiscal do Brasil, você deixa de ter essa obrigação. Então você não tem mais a obrigação de fazer nenhuma declaração de imposto de renda no Brasil e você vai pagar o imposto de renda efetivamente no país onde você está residindo. E essa é a grande questão, e essa é a função da saída definitiva. Essa declaração ela é feita no site da Receita Federal. Ela tem duas etapas. A primeira etapa é você fazer a comunicação efetiva de que você deixou o país ou está deixando. E essa declaração ela deve ser feita até o final do mês de fevereiro do ano seguinte em que você deixou o país, certo? Vamos dar um exemplo, então. Alguém que saiu do Brasil em 2025, por exemplo. Então ela tem agora até o final do mês de fevereiro de 2026 para fazer essa primeira comunicação. Após essa primeira comunicação, ela deve cumprir algumas obrigações. A primeira delas é informar os bancos onde ela tem conta bancária aberta, de que ela agora não é mais residente. O banco, por obrigação, vai ter que mudar o tipo de conta. Ela vai permanecer com o mesmo número de conta bancária e tudo, mas ele vai mudar o tipo de conta, que não vai ser mais uma conta de pessoa residente, e vai ser para não residente agora. Isso vai implicar em quê? Se a pessoa tiver qualquer investimento no banco ou receber alguns valores específicos, o banco ele tem por obrigação já de reter aquele imposto de renda na fonte da pessoa, porque aquela pessoa, obviamente, ela não vai mais fazer nenhuma declaração no Brasil. Então, tem que cumprir se você tiver alguma fonte pagadora no Brasil, por exemplo, você receber salários no Brasil, aquela empresa também ela tem que ser comunicada, porque ela deve fazer também a retenção do imposto de renda já direto na fonte também, deduzindo do salário. Então, são essas obrigações. Aí vem a segunda fase, porque a segunda fase vai ser você fazer até o mês de abril desse mesmo ano uma declaração final, ou seja, um ajuste de contas com a Receita Federal, como se fosse realmente um imposto de renda, você fazendo as declarações para que efetivamente sua obrigação seja cumprida em definitivo. E a partir daquilo dali, realmente o Brasil, o Estado brasileiro, ele não vai poder mais cobrar nenhum imposto seu, até caso, e isso não é irrevogável. Se no ano seguinte você quiser voltar ao Brasil, ou nos anos seguintes, comunica novamente a Receita Federal e você... Que retornou e você vai passar novamente a ser residente fiscal e vai pagar seus impostos devidos também no país. Às vezes realmente é comum e em razão da desinformação é necessário as pessoas terem as informações corretas para poder saber como agir. Às vezes a pessoa saiu há muito tempo, aí eu disse, como é que eu faço agora? A declaração ela pode ser feita de forma retroativa, a Receita Federal vai cobrar alguma multa sua, mas é uma multa muito simbólica. E se for o caso, para que você esteja realmente regularizado, é importante que você faça isso, nem que seja uma declaração retroativa, mas a qualquer tempo ela pode ser feita, tá? E se você não fizer, tem muita gente, eu estou há 5, 7, 10 anos morando fora e nunca fiz essa declaração. O que pode acontecer é que a Receita Federal ela pode sempre voltar e fazer uma análise dos seus últimos 5 anos de contribuição, se você fez declaração, se não fez, se ficou devendo mais alguma informação para a Receita Federal e nesses últimos 5 anos eles podem abrir um processo, um inquérito para saber realmente e apurar se você é devedor ou não de algum imposto. E se for, obviamente, eles vão lhe cobrar esse valor com juros, com multa e algumas coisitas mais. Não há nenhuma obrigação nova, na verdade, o que existe é que realmente muita gente não cumpria a lei e agora a Receita Federal, desde o ano de 2024, vem comunicando
de que vai levar mais a sério, que vai utilizar inclusive a inteligência artificial para fazer cruzamentos de dados entre os países e também tratando de cooperação entre países. E Portugal é um dos países que tem cooperação com o Brasil com relação a esse tipo de informação. Então, não há nenhuma informação nova, a obrigação continua a mesma. No entanto, agora também houve algumas alterações legislativas com relação à legislação tributária no Brasil, inclusive com relação ao offshore e outras coisas mais, que vão influenciar também em pessoas que têm empresas fora, em pessoas que têm patrimônios fora do Brasil, mas diretamente com relação à declaração de receita da saída definitiva, não se altera nada. Bom, e a gente vai encerrar o programa de hoje enaltecendo a gastronomia brasileira, mas em Portugal. A gente sabe que grandes chefes brasileiros são hoje responsáveis pela cozinha de restaurantes renomados aqui no país e tem em abril uma nova premiação chegando para quem sabe reconhecer ainda mais esses talentos também. O Diário de Notícias esteve na Espanha a convite do Guia Repsol, que atribui os sóis aos restaurantes que têm destaque, e a gente encontrou por lá a Michele Marques, que é uma carioca responsável pela cozinha do Mercearia Gadanha, em Estremoz, no Alentejo. A Michele foi uma das 5 brasileiras premiadas na edição de ano passado do Guia Repsol com um sol. E agora a gente está na expectativa para saber, não é, o que vai acontecer na próxima premiação aqui em Portugal, que vai ser no dia 13 de abril, na cidade de Évora. Eu conversei com a Michele lá em Tarragona, antes da cerimônia do Guia Repsol. Michele, viemos acompanhar a gala do Guia Repsol em Espanha, mas já com expectativa para que vai acontecer em Portugal em abril, não é isso? Exatamente, viemos acompanhar o que eles fazem muito bem, que é festejar e levar um pouco dessa atmosfera para Évora, não é? Exato, e no ano passado a gente teve motivo para festejar, não é? 5 restaurantes brasileiros receberam sóis Repsol, inclusive o seu em Estremoz. Como é que foi esse momento de reconhecimento de tantos anos de trabalho em Portugal, né? É um conforto enorme receber um abraço desses, né? Um abraço carinhoso de um sol num restaurante no interior do país, não é? Não estamos numa grande cidade, e é o reconhecimento justamente do trabalho de uma equipe que durante anos busca fazer sempre o seu melhor. Portanto, acho que é aquela palmadinha nas costas que a gente gosta de receber. Agora em abril, com uma nova gala em Portugal, ou seja, até lá tem muito trabalho, fica uma expectativa de manter ou de aumentar o sol. A vida dos chefes também é um pouco por aí, não é? Acompanhar esse movimento da gastronomia. Para mim, manter já é um impacto do nosso trabalho e continuar a fazer o que nós sabemos melhor, que é valorizar o produto local, valorizar agentes locais, valorizar um pouco o nosso território e levar o Alentejo conosco para os nossos pratos. E através dos nossos pratos, chegar a todo lado, não é? Quem nos visita depois leva um bocadinho do Alentejo também consigo. Portanto, quem depois nos procura e volta aos nossos espaços, é muito importante, muito reconfortante ter alguém de volta, não é? E os prêmios acabam por ajudar a dar esse impacto e essa valorização de um trabalho, como você disse, e bem, de alguns anos já. Quem visita leva um pouquinho do Alentejo, mas leva um pouquinho de Brasil também, porque essa cozinha não é só alentejana. Impossível ser só alentejana, não é? Eu vivo parte da minha vida no Alentejo, já são 21 anos, eu vou fazer 42, portanto é metade, não é? Metade Brasil, que está sempre lá nas raízes, nos refogados, no jeitinho, nos petiscos e naquele gingado e naquela maneira de apresentar e de levar a cozinha comigo, mas também com os produtos da terra que escolhi para viver. Claro que sim. Então ficamos na expectativa e quem sabe, né, celebrar mais uma vez uma conquista que virá por aí. Espero que sim. Obrigada. A gente fica na torcida pela Michele, pelos outros brasileiros, para que mantenham ou aumentem o seu número de sóis, quem sabe, e para que esse reconhecimento, né, do talento dos nossos chefes continue crescendo aqui em Portugal. Chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, por estarem aqui conosco. Lembrando que o Radar DN Brasil vai ao ar cedinho, sempre às sextas-feiras, no site do DN Brasil, no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Tem sugestão de tema, sugestão de cobertura ou quer só mandar uma mensagem para falar com a gente? Manda um e-mail, dnbrasil@dn.pt
ou então uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. Um bom fim de semana, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui com a gente e até sexta que vem.